Bom dia, meus amores, meus alunos lindos e alunas maravilhosas, príncipes e princesas da Pro. Nós estamos chegando já à reta final do nosso ano letivo 2020 e já está perto de fazer as nossas provas. Então, nós vamos de revisão de português. A Pro já vai postar para vocês um cronogramazinho com todas as provas, com os dias das provas, mas agora o importante é a gente estudar. Vamos lá? Então, nossa primeira questão aqui é sobre fábulas. Quem lembra o que são fábulas? Nós fizemos um trabalho lindo de fábulas. Gostei demais das fábulas que vocês escreveram. Então, a fábula é uma composição, uma narração, uma história onde os personagens são animais e podem falar. Então, essa é a maior característica da fábula. É uma história, uma narrativa, onde os animais podem falar. E sempre no final da fábula tem um ensinamento, e esse ensinamento nós chamamos de moral da história. Sempre ensina uma coisa boa. Então, aqui nós temos o texto, o leão e o rato. Esse texto, ele é uma fábula. E aqui a moral desse texto, tá vendo? Aqui tá escrito assim, bem moral da história. Moral da história. Uma boa ação leva a outra. Então, esse vai ser o texto da nossa prova, de onde nós vamos começar os nossos trabalhos, certo? Então, vocês vão estudar aqui, conhecendo o texto. Tem quem já respondeu, revisa, não diz assim para Pro, já fiz. Não, revisa tudo direitinho. Aqui está dizendo, assinale a alternativa correta. O texto que você leu conta uma história que é da vida real ou que foi da imaginação do autor, certo? E depois você vai sempre lembrar, estudar o que é fábula. Eu quero que você copie aí no seu caderno a moral dessa história. Qual é a moral dessa história? Qual é a moral dessa fábula? Uma boa ação leva a outra, tá certo? Então, já responde a chamadinha para a Pro, dizendo qual é a moral dessa história, ok? Agora, nós vamos para a separação de sílabas no nosso livro, na página 92. A fábula foi na página 91, agora a atividade da página 92, separação de sílabas. Observe a separação de sílabas de algumas palavras do texto. Ele, rede, bravo, árvore, concordou. Qual dessas palavras tem uma sílaba formada por apenas uma vogal? Nós temos aqui a palavra ele, tá vendo? Uma sílaba formada apenas por uma vogal. A Pro vai dar mais alguns exemplos aqui, para vocês ficarem craque quando for separar essas sílabas. Quando a gente vai separar as sílabas, a gente precisa abrir a nossa boca. Quantas vezes a gente pergunta? Quantas vezes abriu a boca para falar ele? 2 vezes se abriu a boca para falar ele. Então, e é uma sílaba, le é outra sílaba. E nós temos alegria. A letrinha A vai ficar só aqui no início e vai ficar só aqui no final, tá certo? Outro exemplo é a palavra azul. Nós temos ainda também a palavra amizade, certo? Amarelo. Então, são algumas sílabas onde a letra A, a letra E e outras vogais podem ficar só em uma sílaba, certo? Agora, vamos ver como se separa essas palavrinhas onde a consoante é dobrada. A consoante dobrada na palavra carro. Como se separa, Pro? Elas nunca podem ficar juntas, certo? Nunca, nunca, nunca. Então, você vai colocar a consoante dobrada, uma em uma parte da sílaba, a outra na outra parte da sílaba. Isso vai acontecer sempre. E nós podemos encontrar o R dobrado e o S dobrado. A Pro colocou 2 exemplos para vocês. Carro,
sa. Então, lembrem sempre, esses dois amiguinhos, quando eles vêm dobrados, essas duas consoantes, elas precisam ficar separadas, ok? Então, é assim que separa as sílabas das consoantes dobradas. Agora, na nossa próxima questão, nós vamos falar sobre aquela regrinha, né, que P e B nós usamos sempre M. Antes de sílabas que começam com outras letras, nós usamos N. Então, sempre antes de P e B, nós usamos M. Então, nós temos algumas atividades aqui na página 88 e 89 do livro. Eu quero que vocês estudem bastante e nunca se esqueçam dessa regrinha, tá certo? Outra questão é o C cedilha, aquele C com tipo um rabinho atrás, não é assim? Então, lá no livro de vocês, na página 87, nós vamos encontrar atividades com C cedilha. Então, esse C que fica com som de S. Olha, o C cedilha. O C que tem som de S. Então, nós temos aqui alguns exemplos de imagem. Nós temos um cocar, o C tem som de Q, e nós temos coçar com C cedilha, o C tem som de S. Então, são escritos da mesma forma, só que quando o C tem cedilha, tem o som de S. Nós temos aqui uma máquina antiga chamada de roca, e nós temos aqui uma roça. Palavras escritas da mesma forma e que muda o som por causa do C cedilha. Revisem essa atividade, quem já respondeu, revisa, e quem não respondeu, está na hora de responder. Nós temos, meus amores, agora a próxima questão da nossa avaliação é o estudo do CH, LH e NH. É na página da 83 até a página 85. Estude o texto Maluquices do H e você vai perceber que na questão 1 e 2, você vai retirar apenas a letra H das palavras e as palavras vão mudar de sentido. Respondam essas atividades para fixar o conteúdo. Se for necessário, apague, refaça no caderno. Veja essas palavras aí: chave, chinelo, chupeta, cachorro. Tem o som de X, mas é escrito com CH. E nós temos as outras palavras aqui, que é o LH: abelha, milho, palhaço, alho. São palavras que têm o som de L-I-O, mas são escritas com LH. E aqui as palavrinhas do NH. Nós temos minhoca, banheira, pinhão e unha. Você pode também pesquisar outras palavras que tem o NH para que a gente faça um bom estudo e aprenda de vez como é que escreve essas palavrinhas com esse H que é mudo, mas faz todo sentido. E aqui nós temos o estudo da letra S, certo? A nossa letra S, nós temos ali uma parlenda: sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol. Já faz essa leitura. Agora aqui a atividade, essa atividade aqui, escreva a sílaba que falta no nome das imagens. Então, sapato, às vezes a gente tem a tendência de escrever essa palavrinha com a letra C, mas o C com A não é K, não é Sá. O C com A é K. E aqui eu uso da letra S para fortalecer a escrita de vocês. Sapato, sete, sino, sofá e suco. Então, com essa atividade, nós vamos fazer um autoditado na nossa avaliação, ok? Então, estudem, reescrevam essas palavrinhas no caderno, para que nós venhamos fazer a nossa atividade, responder a nossa atividade avaliativa com capricho, tá certo? Para terminar a nossa revisão de língua portuguesa, eu quero que vocês respondam a atividade da caligrafia da página 69.
apenas. E estudem sem preguiça, estudem bastante. E eu quero ver vocês ter sucesso nessa prova, um monte de vencedor, tá certo? Muitos beijos para vocês, estudem e caprichem na nossa revisão de língua portuguesa, revisão de português. Não esquecendo de responder para a Pro qual é a moral da história do leão e o rato, tá bom? Beijo, 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 muito carinho para vocês.